Não se consegue fazer nada com isto. Faz lá o teu. Então, boa tarde e obrigada por terem vindo ao primeiro Boca Livre desta temporada. Para quem não sabe, o Boca Livre é uma série de conversas que nós fazemos sempre mais ou menos relacionadas ou com um espetáculo, ou com uma temporada, ou com um tema, e cujo objetivo é falar do que nós vamos criando no Teatro Viriato. Neste caso, como nós somos muito apologistas de nos misturarmos com todos e de nos mexermos com todos, esta semana acolhemos o Festival Mexe. Já tivemos o lançamento do livro Práticas Artísticas e Políticas de Hugo Cruz, que é também um dos diretores artísticos do Festival Mexe, do Encontro Mexe. Este encontro hoje também faz parte do Encontro Mexe, do Mexe, que acontece neste momento no Porto, em Viseu e em Lisboa. E o nosso objetivo foi falar daqueles 3 temas que nós consideramos os alicerces da nossa sociedade neste momento, que é sobre o tema de arriscar ser humano, porque hoje em dia é um risco a vários níveis, não é? E como é que podemos arriscar sermos humanos? E muitas vezes o risco é associado a algo negativo, não é? Aquele arrisca muito, não é? Tipo, está sempre ali a sair fora do plano. E aqui queríamos defender essa ideia de arriscar como algo fundamental para ser humano. Arriscar ser frágil, arriscar ser vulnerável, arriscar cuidar dos outros, arriscar dizer o que se sente. Não é? Nós, se calhar, chegamos aqui a um ponto que temos que reequacionar o que é que nos faz humanos, porque se calhar não é a racionalidade, ou se calhar não é só. Porque nós também não pensamos só com a racionalidade, não é? Nós, se não tivermos emoções, e passo já para os temas desta sessão e destas sessões. Nós ontem estivemos no Porto e o tema da sessão foi arriscar a intimidade. O que é isso de arriscar sermos íntimos com alguém? Ainda para mais num tempo como este, como em tempos de pandemia, o que é ser íntimo com alguém? Como é que é começar a ser íntimo com alguém? O que é... E se a intimidade é só tocar e é só estar próximo, ou se existe intimidade na distância? Foi uma conversa muito, muito enternecedora. O tema de hoje é o cuidado. E o que é isto de cuidar? Cuidar dos outros. O que é isto de cuidarmos de nós próprios? O que é isto de, ao cuidarmos de nós próprios, estamos a cuidar dos outros? Portanto, e o terceiro tema, que será em Lisboa, que será na Culturgest, também parceira deste Encontro Mexe, é o tema da reparação. Arriscar repararmos. E se calhar reparar não é pôr as coisas como elas eram, mas se calhar reparar algo é se calhar torná-lo melhor. E ontem, até na conversa, no debate de ontem, com a Gabriela Moita, com a psicóloga Gabriela Moita, ela falava que tinha recebido como presente de um dos seus pacientes, da sua terapia, um objeto que tinha sido reparado, tinha caído ao chão, tinha-se partido, tinha sido reparado na técnica japonesa de encher com ouro as fissuras e, portanto, não para esconder as feridas ou as cicatrizes, mas para realçar as cicatrizes. Tem um nome esta técnica, mas é nesse campo que nós estamos hoje. E, portanto, nós convidámos 2 especialistas, 2 estudiosos do cuidado. Mas antes de apresentar estes 2 estudiosos do cuidado, nós decidimos cuidar dos espectadores, para estarmos todos... Vocês cuidam de nós ao vir ter connosco, ao estar connosco, porque seria muito triste estarmos aqui sozinhos a falar para ninguém, mas cuidando de nós, ouvindo-nos, escutando-nos naquilo que nós temos para dizer, nós também achamos que vos devíamos cuidar, para além de vos oferecer esta conversa, estes 2 magníficos convidados que temos hoje e que vou passar a apresentar, um quindim. Escolha aqui desta mesa como quando pensamos em o que é que cuida de nós, que doce é que dá sinal, assim, uma ideia de cuidado que chama casa, não é? Que lembra casa, que lembra infância. E, portanto, começamos
lá está, para os nossos espectadores, cuidamos com carinho, falamos do quindim, mas não temos para distribuir em casa, mas para quem está aqui e que se deslocou até nós, oferecemos um quindim. Portanto, acho que é uma ótima maneira, é uma maneira deliciosa de começar, digamos assim. E se calhar passo aos nossos convidados. Temos connosco a Bárbara Gomes, investigadora em cuidados paliativos, posso dizer assim, e já vou perguntar o que é isso. E temos connosco o Henrique Amoedo, nosso artista residente e diretor artístico do Dançando com a Diferença. E, portanto, são dois especialistas em áreas completamente diferentes, e se calhar não, do cuidado. Portanto, eu vou passar a palavra e começar por uma primeira pergunta muito simples, e que se calhar não é nada simples, e que é: o que é o cuidado? Para nós sabermos o que é que estamos a falar. Bárbara. Muito boa tarde, é um prazer estar convosco. Estou aqui a conter-me para não saltar para o quindim e cuidar de mim, mas sim, eu disse, fui muito bem apresentada, sou investigadora em cuidados paliativos. Cuidados paliativos inclui a palavra cuidar. É uma área dos cuidados de saúde, mas que entra um bocadinho em confronto com os cuidados de saúde tradicionais, porque é uma abordagem que olha para o doente, neste caso, uma pessoa com doença avançada, progressiva. Estamos a falar de doentes com doenças em situações bastante vulneráveis, mas os cuidados paliativos têm por princípio, olhar para cada um de nós como um indivíduo, olhar como um todo, e atender às necessidades não só físicas, mas físicas, psicológicas, sociais, espirituais, e não só olhar para o doente, mas também olhar para a pessoa que está doente, mas também olhar para a sua família, para os seus cuidadores. Muitas vezes, e já ouvimos agora cada vez mais falar dos cuidadores informais, em comparação com os cuidadores formais, os profissionais de saúde. Temos muitas famílias a cuidar de pessoas com doenças em todo o país. Portanto, os cuidados paliativos primam por fazer a diferença nesta humanização dos cuidados. E aí eu vou buscar um bocadinho o que tinhas dito ao bocado. Cuidar é atender, é observar, é querer conhecer o lado humano das pessoas que não são entendidas como doenças, mas a abordagem é à pessoa, centrada na pessoa e nas suas necessidades individuais. Por isso eu sou investigadora, investigo os cuidados que as pessoas recebem nesta fase tão delicada da vida deles, mas que marca muito, não só eles próprios, mas também as suas famílias, que depois seguem a sua vida com memórias e imagens, muitas delas do cuidar. Imagens que lhes ficam na memória e que marcam, por exemplo, a forma como elas se adaptam ao luto e vivem não só a sua perda, mas também a sua vida futura, equilibrando as duas coisas, a perda e a nova vida, sem a pessoa que elas gostam. Henrique, o que é o cuidado? Antes de responder a questão, eu queria agradecer ao MESH, Encontro Internacional de Arte e Comunidade, pelo convite, agradecer ao Teatro Viriato, que é um lugar onde eu me sinto mesmo em casa, como artista residente me sinto em casa, e me sinto tão em casa que as pessoas me pedem para fazer um vídeo deitado, e eu entendo literalmente, faço um vídeo deitado na cama. Henrique, um vídeo deitado. Não, Henrique, tem que ser deitado. Então, eu estava mesmo... E eu fiz deitado, literalmente. Então, assim, estou mesmo em casa. Eu vou explicar, eu gosto muito destes mal-entendidos. Nós fizemos um pequeno vídeo maravilhoso com todos os artistas desta temporada a dizer o solilóquio de Hamlet. Porque o tema desta temporada é ser ou não ser, ou estar ou não estar, não é? Porque é uma questão que também tem a ver com o cuidado, não é? Estamos presentes nesta hora
difícil, não estamos presentes, e como é que podemos estar presentes? Como é que é o acesso? O que é que podemos fazer? E de facto eu pedi a toda a gente para não pôr o filme, não pôr o telefone ao alto, mas pôr deitado. E de facto o Henrique foi o único que fez ao alto. Mas eu estava deitado. É muito bom. Não, mas teve um sucesso enorme. Muito bom. E além disso, quero agradecer a todo mundo que está aqui e as pessoas também que estão assistindo a gente em ambiente virtual, que estão em casa assistindo a gente. Agradecer a Suzana e a Catarina, que estão responsáveis aqui pela interpretação em língua gestual portuguesa. E fazer uma coisa que não é muito habitual, mas eu acho que também faz parte do cuidado e que aos poucos isso talvez se transforme numa outra forma de ser. Dizer que sou um homem branco, tenho cabelos grisalhos, quase todos brancos já, olhos verdes, sou alto, forte, gordo, como quiserem. Estou num café, nós estamos num café nesse momento. Estou sentado, à minha frente tem uma mesa branca com uma garrafa e um copo com água, e atrás existem painéis de azulejos pintados em azul com imagens de escritores portugueses. Isso é minha breve audiodescrição. E o que é o cuidado, respondendo à pergunta depois dessa volta toda, para mim o cuidado é estar junto, é o realmente estar com. Eu acho que quando você realmente está com a pessoa, você tem cuidado com aquela pessoa. Para ser bem sintético, eu acho que é bem isso. E pronto. Agora arrumou connosco e agora... Não, essa ideia é muito bonita do estar, no fundo, que nós temos estado a falar, é estar. Mas essa resposta não vem assim, o cuidado é estar. Elas têm um monte de dúvidas, questões e ansiedades até você chegar a isso. Claro. E que às vezes isso é questionável. O que é estar, ou como é estar. O que é estar para mim é o mesmo que é estar para você. Claro. E aqui a gente vai para... E o que estavas a dizer agora, logo no início, o facto de ter escolhido a audiodescrição é um cuidado para com um público variado, não é? E, por exemplo, uma forma de incluir toda a gente é nós explicarmos, não é? Falarmos, e por isso também nós achamos também tão importante estas conversas, que são formas também de darmos a conhecer o que fazemos de outra maneira, não é? Incluir toda a gente, mesmo aquelas pessoas que se calhar não pensaram sobre estes temas e que de repente, ao ficarem curiosas, vão procurar mais sobre cada tema. Se calhar fazia uma pergunta muito simples: como é que se investiga o cuidado? Uma pergunta muito simples, não é nada simples, mas... Falando com as pessoas, a maior parte das vezes é falando com os doentes, entrevistando, sentamos-nos com eles e com os familiares, exatamente a perguntar como é que eles foram cuidados e o que é que eles gostaram ou menos gostaram na forma como foram cuidados. O nível de satisfação das pessoas com os cuidados que recebem é uma característica central da qualidade dos cuidados. Muita da minha investigação, eu acredito muito no empowerment das pessoas que estão doentes e da sua família. Quanto mais em controle da situação elas estiverem, melhor lidam com ela. E melhor também se sentem cuidados. Portanto, muita da minha investigação tem a ver com as preferências e prioridades das pessoas numa fase final de vida. Por exemplo, um dos temas que eu estudo é o local onde as pessoas são cuidadas no final de vida e onde morrem. Onde é que as pessoas querem ser cuidadas? No hospital, em casa? E onde é que elas realmente são cuidadas e morrem? A maior parte das pessoas no hospital, a maior parte preferiria, se as circunstâncias o permitissem, em casa. Portanto, muita da investigação que eu faço é realmente esta aproximação às preferências e às prioridades das pessoas. Portanto, nós só conseguimos perceber isto falando com as pessoas. Muita da minha investigação tem a ver com isto, falar com as pessoas e perceber o que elas realmente querem e o que é importante para elas. E como é que se trabalha na tua área com cuidado? Eu acho que essa foi mesmo a grande questão que eu me debati desde quando recebi o convite para estar aqui hoje falando. Então,
A primeira grande crise é como é que eu vou falar de cuidado ao lado de uma investigadora que estuda cuidados paliativos, né, que tem o cuidado no nome do que faz. E depois a outra questão foi, realmente há cuidado no trabalho artístico? A gente cuida de quem está trabalhando? Que tipo de cuidado? E a gente está falando do quê? E depois comecei a brincar com as palavras um pouquinho, que é pensar no risco, no arriscar, na ousadia. E se por um lado pensei nessas, por outro foi o cuidar, o prestar atenção, o estar junto, o bem-estar, o outro. Então era um misto é quase como se a gente colocasse opostos, o arriscar, o risco, e o bem-estar, o estar junto. E tudo isso me levou aqui para um caminho que não foi muito fácil. Porque eu não conseguia mesmo chegar e pensar como é que se cuida dentro do seu trabalho. O trabalho que você faz com o Dançando com a Diferença cuida de alguém. E depois tem o que a gente entende por cuidado, ou o que eu entendo pelo trabalho que faço. Então, minha cabeça virou um trevo, eu não sabia muito bem o que fazia, fiquei perdido e comecei a pensar em algumas histórias. E essas histórias me ajudaram a organizar aqui as coisas, e eu dividi as histórias em 3 blocos de histórias. Eu acho que se eu falar uma delas, a gente depois pode começar a ajudar a desvencilhar aqui, ou colocar esse trevo que virou minha cabeça em ordem. Então, o primeiro bloco de histórias eu dividi e dei um nome, que é A Fuga, Onde Está o Wally? A Fuga / Onde Está o Wally? E nesse bloco de histórias eu tenho 2 histórias de 2 bailarinos, do Dançando com a Diferença, de 2 intérpretes, e 2 histórias que eu já contei publicamente. Uma delas mais vezes, porque já aconteceu há muito tempo, e outra muito menos vezes, porque é muito recente. A que aconteceu há mais tempo acontece em França. A gente foi dançar num festival. Eu tinha uma bailarina que na altura tinha 9 anos e que foi viajar com a gente. Hoje ela continua na companhia e já tem 28. Tem 28 anos hoje, mas na altura ela tinha 9. E quase na hora da gente sair, que o transporte vinha buscar a gente para ir para o aeroporto, as pessoas falaram, eu vou comprar um chocolate, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. E alguns falaram, não, a gente fica no hotel. Inclusive essa bailarina, eu fico. E ela disse, vou à casa de banho. E foi à casa de banho e nunca voltava. Nunca voltava. Até que eu falei, ela não volta nunca. E fui à casa de banho, comecei a chamar o nome dela e gritava, ela nunca aparecia. Entrei na casa de banho das mulheres, olhei tudo e ela não estava. Eu falei, onde é que está? Já não está, viu por aí, enfim, viu a Bárbara por aí, essa história eu já falei 1000 vezes, já escrevi, viu a Bárbara por aí, onde é que está a Bárbara? Alguém viu a Bárbara e nada da Bárbara, e comecei a procurar a Bárbara desesperadamente pelo hotel e telefonar para todo mundo que não estava, falar, Bárbara está com você? Por acaso a Bárbara saiu e eu não vi? Era um caos falar com as pessoas por causa do roaming, ninguém tinha os telefones ligados e não sei o quê, e com quem eu consegui falar, não achava a Bárbara. Isso passou um tempo, quase meia hora nessa história de procura a Bárbara e tenta falar com as pessoas. Avisei todo mundo, eles começaram a voltar e eu falei, então o combinado é o seguinte, vocês vão embora, todos, pegam um avião e vão embora, eu fico, porque eu tenho que achar a Bárbara. Quando vocês chegarem em Portugal, eu já vou ter telefonado para a família da Bárbara e vou ter contado que a Bárbara sumiu. E vocês não falam muito desse assunto. E depois a gente tem que ver a família dela, quem vem para ajudar a procurar a Bárbara. E literalmente em pânico. Assim, o que eu faço, passa um filme na sua cabeça, né, que você fala assim, como é que eu vou contar para a mãe dela que ela sumiu? Onde está o Wally? Onde está a Bárbara? E lá foi essa história toda, né? Chegou o transporte e todo mundo começa a arranjar as coisas e, de repente, eu olho num corredor assim, um corredor do hotel assim enorme, eu olho e faz uma cabecinha, aparece assim, faz assim. E era a Bárbara me dando tchau, assim, lá à distância, assim. Dá uma coisa que você fala assim, eu vou matar, né? Agora eu vou matar. E aí vou assim, o que é que aconteceu? Onde é que você estava? E ela fala, eu estava brincando escondidas com o Henrique. E eu respiro e falo assim, está brincando escondidas comigo? E ela, sim. O Henrique passou, o Henrique desceu, o Henrique subiu, o
Henrique foi para lá, foi para cá. E, sério, e naquele momento eu tinha mesmo a vontade de desganar, né? Mas falei, você não pode brincar às escondidas comigo se eu não souber. Quando a gente estiver brincando os dois, eu tenho que saber. Eu tenho que saber, porque senão vai ser muito complicado. E essa foi uma das histórias que eu lembrei quando estava pensando no cuidado. E depois há uma muito mais recente, que aconteceu em Guimarães. A gente estreou uma peça da Vera Mantero no dia 1 de maio desse ano. Em Guimarães, um dos bailarinos também da companhia, o Bernardo, de uns passeios que a gente fez na cidade, a gente ia ver um outro espetáculo, e o Bernardo foge do grupo também. A gente estava andando na rua, o Bernardo ficou tipo 50 metros à frente, e numa esquina, o Bernardo estava mais à frente. Quando a gente chegou na esquina, olha, o Bernardo já não estava. E aí foi um tempão também procurando o Bernardo, até achar o Bernardo e localizar o Bernardo. O pessoal da oficina ajudou nesse processo. Foi um funcionário da oficina com o seu filho que cruzou com o Bernardo pela rua, e até que o Bernardo chegou também. E eu perguntei, ele só falava, desculpa, eu não faço nunca mais, eu não faço nunca mais. E depois, aquela mesma sensação de eu vou estourar a sua cara, vou te dar tanto. E você fala, o que é que aconteceu? Por que é que você fez isso? Ele explica, não sei, eu só não faço mais, eu não faço mais isso. E depois vem essas questões todas do cuidado e do risco, para mim, que é a questão da independência, até onde a independência que eu trabalho tanto, para mim a independência e a capacidade dos bailarinos serem independentes é uma condição única no Dançando com a Diferença, e a gente batalha muito para isso, mas depois até onde essa independência leva ao risco. E se isso é falta de cuidado ou não. No caso do Bernardo, por exemplo, eu só me perguntava enquanto procurava na rua, fazendo um filme todo, minha cabeça aparecia um GPS, né? Estou aqui, na minha cabeça aparecia um GPS. Estou aqui, agora vou andar ali. Daí eu pensava assim, na hora que a polícia for olhar isso, ela vai olhar e falar, o Henrique andou daqui até ali em 8 minutos. Em 8 minutos ele telefonou para aquele. E daí eu continuava e falava, e agora? Vai para lá. Mais 3 minutos e telefonou para que ele fazia esse filme na minha cabeça. Mas depois, o grande problema aqui é essa autonomia e como é que gera isso. Então, essas duas histórias aqui do Oli, para mim, junta tudo, essa bomba aqui, essa bomba exponencial, que é a autonomia de cada um, até onde você dá autonomia e liberdade, até onde você responsabiliza cada um pelos seus atos e pelo que faz. Está jogando com risco, mas no fundo de tudo isso tem o cuidado. Aliás, isso pode ser associado também à paternidade e à maternidade, é a mesma coisa, não é? Até que ponto essa independência, não é? É sempre este jogo entre querer proteger, querer cuidar e ao mesmo tempo saber que se tem que ensinar, isso tem que... E este momento que achei interessante, tu, das duas vezes recorreste, que é cuidar do outro também é passar a mensagem correta para nós cuidarmos uns dos outros, não é? Ou seja, não adiantava nada tu teres perdido a cabeça. Sim. Por muita vontade, não é? São duas histórias muito bonitas. Mas eu também fiz este desafio porque pergunto-me, não é? Muitas vezes nós falamos do cuidado, não é? Ou investigamos o cuidado, mas até que ponto é que temos cuidado ao fazer essa investigação ou ao fazer estes espetáculos, não é? Porque muitas vezes nós falamos do cuidado ou temos como bandeira cuidar e depois todo o processo, não é? Porque muitas vezes, ainda hoje de manhã no lançamento do livro do Cruz, falava-se disso, nós ignoramos muitas vezes o processo e temos sempre o resultado final, nunca avaliando de facto que para chegar aqui, se calhar tomámos uma série de medidas que não foram cuidadosas. E nesse sentido eu queria perguntar, porque há pouco estávamos a falar, se também tem imagens de algo que tivesse sido marcante, daquilo que não estava à espera que fosse um cuidado e afinal é um cuidado, ou de algo que é um cuidado e que afinal não foi nada cuidadoso. Bem, nós estávamos a falar há pouco também com o Henrique acerca de histórias e de experiências
e se calhar as minhas experiências mais vívidas são mais recentes. Eu estou relacionada com um projeto na área das demências, a construir um centro de apoio nas demências na Santa Casa da Misericórdia de Ribadave, mas nesta altura Covid nós decidimos abrir antecipadamente o centro para dar apoio a doentes Covid. E eu, juntamente com colegas investigadoras, decidimos pausar a investigação por um dos tempos sabendo desta impossibilidade dos doentes com Covid que estão internados de receber visitas das famílias, dissemos, não, nós podemos fazer aqui alguma coisa que marca a diferença. E eu acho que também cuidado tem a ver muito com isto, com marcar a diferença na forma como nós ajudamos as pessoas. Então, pegamos em tablets e fomos ajudar, fomos aos quartos dos doentes, todas encapuçadas, e fizemos videochamadas para eles falarem com as famílias por videochamada. A maior parte destas pessoas eram idosas e foi a primeira vez na vida que fizeram uma videochamada e os momentos foram incríveis, porque muitas destas pessoas estavam há um mês sem ver a família. E às vezes esta atenção, eu lembro-me de um caso específico que me marcou, dois até, mas vou falar mais de um, que era um senhor que além de Covid tinha cancro terminal. Então nós fizemos a ligação à família, ele já não via há mais de um mês, estava internado entre hospitais, acabou lá, e nós fizemos a ligação à família, acabamos a ligação e ele vira-se para mim e diz, se eu morrer já os vi. Depois era Natal, falamos com a família, as netas fizeram desenhos, mandaram os postais, nós imprimimos, demos ao senhor. E no final, nos últimos dias, falamos com a médica responsável, dissemos, o senhor está a morrer. Era muito importante que a esposa viesse, pelo menos, para se despedir. E quebramos um bocadinho o protocolo, não era protocolo receberem visitas, quebramos um bocadinho o protocolo, a senhora veio, em 15 minutos, que é uma dor de alma, despediu-se do marido, saiu de rastos, como imaginam, mas a agradecer-nos profundamente, porque aquele momento tinha sido muito importante para ela e estou certa que será um momento também que a acompanhará e que vai ser importante para aquela família. E às vezes são coisas simples, não é? Que neste caso não tem nada a ver com o cuidar físico, tem a ver com o cuidar da vivência daquela pessoa, não é? Que apesar de estar numa fase avançada da doença e com grande dependência também, ainda há coisas que consegue fazer, como falar com a sua família, que é uma coisa que nós quase damos por garantida e não é. E claro que envolto nisto há bastantes riscos. Há riscos para a senhora que veio, que estava protegida, mas obviamente aceitou o risco para ver o marido. Há riscos para nós também. Eu própria fiquei com Covid, não sei se contraí lá ou não, mas havia esse risco, era um risco calculado, assumido, e muitos dos profissionais de saúde também embarcam no cuidar, sabendo destes riscos de exaustão. As próprias famílias às vezes tratam, eu não sei quantos de vocês já cuidaram de alguém, e quantos de vocês foram conscientes para esse cuidar, mas há um risco de exaustão, há um risco de eu não quero arriscar outra vez e cuidar outra vez, não é? Falávamos também há bocado, quem cuidou e quem é que arrisca a cuidar outra vez? Eu, se calhar, arriscaria ajudar estes doentes com Covid a falar com as famílias, porque nós falamos de risco com uma conotação muito negativa, mas, na verdade, o risco tem um lado positivo e nós só arriscaríamos, de facto, se há alguma coisa positiva a mover-nos. E muitas vezes é este desejo altruísta de ajudar, não é? Vamos na rua, vemos alguém caído, vamos ajudar. E era esta coisa que falávamos há pouco também do cuidar em espaço público. Portanto, há este lado positivo de nós acharmos que estamos a ajudar alguém que é importante para nós e a fazer a diferença.
E agora estavas a falar e estava a pensar que também é cuidar, no caso dos cuidados paliativos, é cuidar do fim da nossa história. Cuidar que a história tenha um final feliz, ou que tenha um final possível, ou que tenha um final que preencha, não é? E esse cuidar da nossa história, esse cuidar de quem somos, não é só físico, não é? Não é só termos o corpo a funcionar, mas é também sabermos, por exemplo, fala-se muito, não é? Também da dignidade, não é? Com que nós também terminamos as nossas vidas, ou como nós aprendemos, não é? Porque também faz toda a diferença tu responderes da próxima vez que jogarmos às escondidas diz exatamente o mesmo, não diz o mesmo, mas tem o mesmo efeito, não tem o mesmo efeito, mas se tu dissesses aos gritos que não voltas a fazer isso, estavas a dizer o mesmo, mas de uma maneira muito mais negativa e menos construtiva. E, portanto, é cuidar da história de como é que nós também aprendemos, não é? Isso é muito bonito, não tinha pensado nessa ideia. E aproveito a deixa do que estavas a dizer, esta ideia do espaço público tem a ver com esta tríade da intimidade, do cuidado e a reparação. Muitas vezes são áreas que nós escondemos ou que reportamos para um lado fechado, ou para um lado da família, para um lado entre aqueles que conhecemos. É algo que não se partilha. E até que ponto é que este cuidar deveria ser público e deveria ser... como é que tu achas, o que é que tu achas que pode ser cuidar publicamente, não é? No fundo, nós ontem falávamos, no caso da intimidade, desta ideia de passarmos de que havia uma necessidade de trazer a intimidade para público, porque deixava de ser uma coisa que só acontece entre portas fechadas e, portanto, passava a exercer-se. É a velha ética da virtude, não é? Praticamos a intimidade, não temos de estar a dizer faz, não se faz, vê-se, está-se, acontece. E, portanto, temos mais liberdade. Até que ponto é que isso protegia e cuidava do nosso direito e do nosso espaço para a intimidade, ou para cuidar do outro, ou para sermos não só super-homens, não é? Porque eu acho que a sociedade está muito construída para nós sermos todos super-homens incríveis, não é? E para conseguirmos cumprir tudo. E se calhar, como é que nós podemos exercer o cuidado num espaço público? Não é uma pergunta evidente. Não é. Mas eu acho que o cuidado eu acho que passa por uma coisa muito mais ampla. Quando a gente fala do espaço público, a gente tem que pensar no todo. Ou seja, a preocupação com... Vai parecer uma resposta chavão, mas eu acho que a gente pode depois... a preocupação com o ambiente, a preocupação onde eu estou, a preocupação que eu tenho com o outro. Depois a gente vai para coisas muito simples, assim. A preocupação, que é uma coisa que me irrita solenemente, coisa mais terra a terra. A preocupação com não ocupar o espaço inteiro do corredor no supermercado. O carrinho, eu, minha tia, minha irmã e todo mundo, e ninguém mais passa. Isso é o cuidado no espaço público. Eu sempre, quando vejo essas cenas, o andar todo mundo no passeio, um ao lado do outro, ninguém mais pode passar porque eu ocupei. Tudo isso são coisas muito simples, mas para mim, que trabalho com movimento, eu olho e falo, um dia eu vou fazer alguns workshops só para ensinar a pessoa a andar na rua. Como é que eu cuido do outro na rua? E isso também é o cuidado no espaço público. Eu acho que aqui é um todo. E depois o cuidado com o outro, como eu falo com o outro, como eu estou com o outro, como eu trato a senhora do café, ou, no extremo, como eu não trato as pessoas. Tem uma investigação muito engraçada que aconteceu na USP, eu não vou saber precisar o ano, não vou saber ser teórico o suficiente para explicar, mas lembro que quando li isso, me tocou muito a história dessa investigação, que foi uma investigadora da Universidade de São Paulo, que a investigação dela, ela se vestiu sempre, enquanto estava fazendo seu doutoramento, ela se colocou no lugar da senhora da limpeza. E ela se vestia sempre com a roupa e começava a limpar o gabinete, o departamento onde ela trabalhava, e os colegas delas não reconheciam no próprio departamento onde ela fazia a investigação. Então, assim, e aqui é a mais clara demonstração da falta de cuidado com o outro, da falta de cuidado no espaço público, da falta, enfim. E aqui a gente vai para diferentes níveis, penso eu. Eu li essa investigação, por acaso foi uma coincidência, e que uma das experiências depois que foi feita em seguida foi exatamente varrer o lixo na rua.
E era impressionante como o senhor foi investigar, baseado nessa primeira investigação, teve 1 mês e meio a fazer a função do rio, portanto é uma função normal, como outra qualquer, e apontou tudo aquilo que perdia, porque passava a ser invisível. Ninguém olhava, ninguém dizia bom dia, se fosse preciso levava um encontrão, e como é que nós perdemos o cuidado e como é que nós desaparecemos, porque se decidiu, não é? De alguma forma, que estas pessoas que mantêm o mundo, não é? No fundo, que fazem manutenção e que cuidam do mundo, não é? Que isto que torna-se absurdo, não é? Portanto, aquele ou aquela que cuida do mundo, limpando, permitindo que nós o possamos habitar, é ignorado e não é cuidado, como se fosse alguém que não está ali, porque nós temos muito esta tendência, não é? Estavas a falar de uma coisa que eu acho muito interessante e muito cuidadosa, que é esta ideia de nós nos preocuparmos com o clima, com o ambiente. Mas, por exemplo, nós temos esta ideia muito romântica da reciclagem, não é? Mas, no fundo, nós não queremos é ver o lixo que fazemos, não é? Nós pomos tudo num sítio, dividimos em saquinhos com várias cores e depois alguém faz qualquer coisa com ele. Eu reciclo, ponho em caixinhas azuis, verdes, amarelos, mas, no fundo, eu não tenho consciência do que é que eu faço. Se eu fizesse, não é? Acompanhasse o processo do lixo até ele, de facto, ser desfeito, se calhar até lá, antes de chegar ao fim do processo, já tinha decidido que, se calhar, não era preciso comprar aquela caixa. E esse cuidado, não é, de perceber que alguém que os objetos não desaparecem sozinhos e não se reciclam sozinhos, não é? Mas que, se calhar, a nossa escolha, a nossa forma de comprar ou não comprar, decidir ter este ou aquele objeto, de ter menos, não é? Também é um cuidado com toda a forma de funcionamento do mundo. A questão da invisibilidade das pessoas também é muito importante nessa questão do cuidado. E se a gente olhar aqui, acho que se a gente olhar para o trabalho do Dançando com a Diferença, olhar para o trabalho de cuidados paliativos, você está falando na base de pessoas que não têm tanta visibilidade, ou seja, estamos falando de pessoas que são invisíveis socialmente. Ou seja, você na fase terminal da sua vida não tem uma exposição pública tão grande, penso eu, como as pessoas com deficiência não teriam se não existissem trabalhos como Dançando com a Diferença e outros. Dançando com a Diferença no mundo da cultura, mas depois há outras formas, ou seja, e tornar visível também é um cuidado, tornar visível essas pessoas, tornar visível... Cuidar que se saiba, não é? Exato. Eu acho que aqui a gente consegue ligar as coisas aqui através dessa invisibilidade. Não, eu acho muito curioso e ligar estes temas, não é? Intimidade, o cuidado, a reparação, porque são supostamente, eu gosto muito do jogo do que é, não é? Que é, nós achamos sempre todos que sabemos muito bem o que são estas palavras. O cuidado é uma palavra que se usa até com leviandade, não é? E depois, o que é isto de facto de cuidar, não é? É cumprir, é distribuir, portanto, oficialmente, por lei, temos todos direito à mesma coisa, mas depois na prática, não é? Por exemplo, há um estudo sobre a cidade de Lisboa, por exemplo, não se vê muitas pessoas idosas nas ruas, muito menos pessoas com dificuldades motoras. Porquê? Porque a cidade não está preparada. E, portanto, há imensa gente que vive em casa que só sai em absoluta necessidade. Não há o cuidado, não é? Também transformar esta cidade numa cidade que seja para todos, de facto. Não é preciso ter uma grande... Basta ser com um carrinho de bebé também. Tipo, passar por Lisboa com um carrinho de bebé, passar ali no Chiado, é todo... Mas é importante o que tu disseste, porque essa ideia de nós percebermos o processo já é um grande passo para nós sermos mais cuidadosos. Eu lembrei-me, por exemplo, no caso da demência. Muitas vezes, e normalmente os assistentes, os auxiliares de saúde que ajudam com os cuidados pessoais dos doentes, às vezes não entendem algumas reações das pessoas com demência, que inclusive podem ser agressivas e insultar, e as pessoas ficam bastante ofendidas porque não entendem. E havia uma formação muito engraçada em que era põe-te na pele da pessoa. Então era basicamente um exercício para nós percebermos como é que é ter demência. E vestiam, obrigavam as pessoas, no fundo, a vestir a pele e a perceber algumas das reações que elas viam no doente e que não sabiam, não compreendiam. Lá está, outra vez, é estar junto, é compreender a outra pessoa
é um grande passo para cuidar melhor, eu acho. Portanto, andar com um carrinho de bebê em Lisboa é também um passo essencial para tu perceberes as barreiras que existem, ou os declives para uma pessoa que vê piores. Portanto, experienciar isso é um passo muito importante. E como dizia o Henrique, divulgar isso, não é? Falar disso, tornar isso visível para que seja algo que esteja no nosso dia-a-dia também. Não é só esta ideia de que se eu não preciso de falar ou de pensar sobre isso. Não é? Mas sim perceber que existe essa necessidade sempre. Se calhar não é para nós, mas é para o nosso vizinho, não é? É para o nosso primo, é para o nosso familiar. Não, força. Estou com uma coisa na cabeça que depois tem que a gente fala em cuidado. A gente está falando de cuidado, de cuidado. Depois tem a entonação das palavras, como a gente fala. Assim, o cuidado é importante, mas eu posso falar cuidado. Cuidado. E aqui parece que muda a coisa completamente. Então, assim, a coisa do risco. E a gente volta aqui. A entonação também é muito engraçado. E, enfim, era só isso que estava batendo aqui. Eu falei, ainda tenho que ligar esse... Eu costumo dizer que é sempre complicado ver, por exemplo, e ouve-se muitas vezes, não é? Um pai que se irrita com um filho, ou uma mãe que se irrita com um filho, diz assim, para de gritar! E eu sempre achei aquilo estranhíssimo, não é? Como é que uma pessoa grita com um filho e diz, para de gritar a gritar, não vai correr bem, é um bocadinho como esse, tu tem cuidado, não partas isso. Eu queria passar a conversa para o público com uma ideia muito simples. Aliás, começo convosco, já deram algumas sugestões, mas começava se calhar aqui por nós. O que é uma imagem que tu tenhas assim, escolher uma imagem que tenhas visto, ou que seja tua, pessoal ou não, de cuidado? Porque às vezes é muito simples. Eu dou um exemplo, eu começo com um exemplo muito que rodou muitas redes sociais, que foi aquele casal no meio... agora estavas a falar dos cuidados paliativos, e há pouco estavas a falar da importância de às vezes ser só da intimidade, poder adormecer com o nosso ente querido, não é? Seja no hospital, seja em casa, e que isso é um grande sinal de intimidade e que é muito importante naquele momento, não é? Quando a pessoa está numa fase terminal. Acho que houve uma imagem, foi logo no início, não é? De um casal que estavam os dois com Covid, não sei se lembram, e que apareceram, aproximaram as camas uma da outra para eles poderem dar as mãos. Foi Matosinhos. Foi uma imagem que me marcou imenso. Isto é o cuidado, é perceber que é para lá de cuidar. Ainda por cima isto é no início, portanto nós não sabíamos muito bem o que é que dava, o que é que não dava, como é que as pessoas melhoravam, não melhoravam, mas percebeu-se que era importante dar a mão. E essa foi uma imagem que me marcou bastante. É muito interessante, porque é uma coisa que nos cuidados paliativos, se vocês fizerem uma busca no Google, cuidados paliativos, aparecem os montes de imagens e normalmente é sempre o mesmo tema, que são mãos. É mão, pronto. E nós nos paliativos às vezes revoltamos-nos um bocado porque, poça, não há outra imagem para mostrar o que é que são os cuidados paliativos. Mas, de facto, é quase incontornável, porque o tato não é? É um sentido muito forte. E, na verdade, é um sentido muito forte mesmo nos últimos momentos de vida, porque a pessoa pode já nem falar, mas pronto, a audição também, é verdade, mas o tato e tocar, e daí a imagem, porque de facto é muito, muito forte. Mas eu, de facto, a imagem, se calhar das mais fortes que eu tenho é a que partilhei contigo há pouco, a propósito da intimidade, estávamos a falar da sexualidade e eu estava a dizer, às vezes, por exemplo, numa fase final, a sexualidade não é tão importante, mas a intimidade é imensamente importante. E às vezes só o facto de um casal que viveu a vida toda, são parceiros, almas gêmeas, e que tu vês o marido a falecer nos últimos momentos de vida e a esposa deitada na cama do hospital, ao lado dele, em conchinha, essa imagem para mim é muito poderosa, porque tem que cuidar em tudo. Tem que cuidar em tudo. Ah, que pergunta. Para mim é uma coisa muito pessoal e é difícil falar, mas eu acho que a imagem
para mim, a mais recente e de cuidado, foi no dia que minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu de Covid no Brasil. Uau! E foi... Caramba! Foi a minha conversa com minhas irmãs na noite que isso aconteceu. Eu, minhas irmãs e meus sobrinhos falando por WhatsApp, num grupo de WhatsApp, e numa conversa meio louca, meio surreal, e que a gente ria e chorava ao mesmo tempo, falando, que engraçado, o velório da mãe é aqui, sem ter a minha mãe, sem a gente poder estar próximo, porque estava todo mundo isolado. Então, cada uma delas na sua casa, meus sobrinhos separados e eu aqui. E sabia que o funeral seria na outra manhã. Então, essa para mim é a última imagem de cuidado. Todo mundo distante, mas um cuidando do outro. Eu jurei que eu não ia chorar para falar isso. Não é fácil falar destas coisas. Não é, mas eu acho que é importante para a gente, e estou falando isso não é para me vitimar nem nada disso, mas acho que não é a proximidade física que faz você ter cuidado. A coisa do tato é importantíssima, sim, é verdade, mas há outras formas. Então, assim, a gente estava completamente longe e todo mundo com cuidado um com o outro. A gente tem que estar junto, a gente tem que se ajudar e sabendo que todo mundo ia ter que continuar separado, porque desde a confirmação do diagnóstico até quando ela morreu foi muito curto o espaço de tempo e tinha que ter resultado de teste e tudo mais. Então, foi duro. E isto que aconteceu agora aqui, também aproveito para dizer que é uma coisa que eu acho muito importante e acho que é a função de um teatro como o Teatro Viriato, que é, nós estamos sempre a oferecer objetos terminados, completos, fechados, cheios de ideias ótimas que nós estudamos 4 anos e fazemos doutoramentos e somos especialistas em fazer peças e tudo mais. E isto é importante. Já ontem aconteceu a mesma coisa e hoje aqui também, que é esta coragem que existe muito de nós estarmos aqui numa conferência a falar, num café, com esta proximidade, ainda para mais num tempo como este, e de falarmos de temas que normalmente não são falados a não ser de uma forma oficial, não é? Os cuidados paliativos, por exemplo, que nós sabemos dos cuidados paliativos é que há X número de camas, X não sei o quê, e não se fala da conchinha, não é? Não se fala-se da distância, não tem que ficar todos em quarentena, porque não se fala... Tivemos que falar da nossa mãe a milhares de quilómetros de distância por um quadradinho e não chegou e chegou, não é? E pudemos passar por todas estas emoções e eu acho isto muito importante e acho muito importante trazer estes temas, mas também esta fragilidade e esta vulnerabilidade para este espaço uns com os outros. Nós tornamos bichos muito oficiais muitas vezes e falamos com uma oficialidade e com um direito e com uma legitimidade, não é? Parece que nós, para estarmos aqui, temos que ter legitimidade para falar do cuidado. E todos nós temos legitimidade para falar do cuidado, na verdade, se cuidarmos, não é? E eu, se calhar, para passar ao público, dou uma outra imagem que me fizeste lembrar, que é uma imagem que me aconteceu aqui no Teatro Viriato e que, curiosamente, é uma peça sobre dormir, portanto, aparentemente, não estamos a falar do mesmo tema, mas estamos... E que é um percurso em que nós deitamos as pessoas e contamos-lhes histórias, nós damos-lhe algo para comer, nós depois damos-lhe um vídeo para adormecer, no fundo para adormecer, e depois o final, e esta história é muito bonita, eu tinha esta fixação que queria dar banho aos espectadores. Por exemplo. E toda a gente dizia, não vai ser possível, e ninguém vai querer, e a água está fria, e o espectador não sei o quê... Foi amplamente discutido, sem eu perceber o que é que nós estávamos a fazer, porque a peça só fez sentido quando nós a vimos toda junta. E o que é muito engraçado, nós, por cima, eu acho que esta parte da peça, nós fomos fazendo em vários sítios. Para já, no primeiro, era só dormir, eram umas camas onde as pessoas se deitavam e adormeciam. E aconteceu uma coisa muito bonita, que para mim passou a ser o sinal de que um espetáculo, uma peça ou um encontro corre bem, é quando as pessoas não dizem que se correu bem ou se correu mal, mas falam do que continuam a conversa do que nós começámos, não é? E então as pessoas contavam-me sempre sobre as suas insónias, sobre se dormiam bem, se dormiam mal, sobre os seus sonhos. Era sobre tudo isso, mas era curiosamente, sobre a última vez que um casal tinha dormido junto. A história que se contava nesta cama era sobre a última noite em que tinham dormido juntos, contada por ela, em que ele não acordou.
Portanto, para ela dormir tinha uma conotação pesada. E então ouvíamos ali as histórias mais incríveis e não interessa nada. Eu acho mesmo o espetáculo não interessa nada se é bonito, se é mau, se está bem representado, se está mal representado. Quando nos toca, é impressionante. E a outra questão, e isto do cuidado, no banho, tivemos sempre espectadores que tomavam banho. Era logo a primeira... Normalmente até havia este problema, porque nós inventámos toda uma coisa. Vai uma pessoa primeiro de nós para mostrar e depois vai a outra. Nunca foi preciso. E porquê? E é muito bonito, porque é alguém a dar banho a alguém, não é? É o cuidar de alguém, não é? E de repente nós, quando crescemos, quando é que foi a última vez que alguém te deu banho? Não é? Quando é que foi a última vez que alguém nos contou uma história para nós adormecermos? Não é? E esse cuidado muito básico. Portanto, eu pegava nessa história para passar aos espectadores, se alguém tem uma história, uma imagem, não é preciso uma história, uma imagem de cuidado. Às vezes pode ser assim um gesto pequeno. Só de cuidado, de... Ninguém se atreve. Só uma frasezinha. O meu grande momento de vida de cuidar foi quando me despedi da minha avó e do meu pai. Fui eu que os preparei fisicamente, lavar, vestir e preparar sozinha, porque eu, como não acredito em coisas de outro mundo, essa foi a minha despedida e o meu cuidar último daquelas duas pessoas que eram das mais importantes da minha vida. E, portanto, esse foi, acho eu, já contei isto, mas visto dessa perspectiva do cuidar, nunca tinha pensado. Vi sempre com a perspectiva da despedida, mas também foi a perspectiva do cuidar. E foi o meu grande momento de cuidar assim, pronto, foi esse, despedida, mas também de cuidar. De pessoas que já não... que para mim estavam ali bem, acho que me estavam como é que é dizer, a devolver o cuidado. Parecia-me isso. Agora estou a pensar nisso com uma perspectiva completamente diferente, não só da despedida, mas do cuidar. E vou ficar a pensar nisto. Por isso, obrigada. Obrigada. Mais alguma imagem do cuidado? Sim. Tem que se limpar, não é? Exato, o cuidado de limpar. E, aliás, devo dizer uma imagem... Eu tenho uma imagem no intervalo, era o Roberto. Era o Roberto. Por exemplo, nós de manhã fizemos um lançamento e não tínhamos, para as perguntas, não tínhamos um microfone. E o Tomás teve o cuidado de me dizer logo no final: falta um microfone. E é estas pequenas coisas que fazem também uma equipa. Portanto, obrigada, Tomás. Não era... Ah. Mas alguém quer uma imagem? Sim. Pode ser uma coisa muito simples. Então, vou partilhar duas coisas que me lembro assim de repente. Uma foi agora no fim de semana passado. Estávamos juntos com o grupo do Henrique de Dançando e tínhamos um intérprete que tem dificuldades visuais e que é cego, que é o Zé da Madeira. E há sempre alguém que... A gente não precisa de falar sobre isso, porque isso é uma coisa que é natural. Há sempre alguém que... Por exemplo, a comer, que fica à frente dele e que vai enchendo o copo, ou diz que o feijão está aqui, ou o arroz já acabou, ou... Pronto, e isso é uma coisa que... Eu nem penso que isso é cuidar, só pensei agora, porque isso é natural. Mas pronto, é uma coisa que é cuidar e que aconteceu há 3 dias ou 4. Assim, recentemente, histórias assim mais pessoais. Também uma história de doença, que soube de um dia para o outro. Era o meu pai, que ficou doente, e eu fui para a casa dele passar uma noite que durou 5 meses. E a minha mãe sempre teve muitas dificuldades em dormir. Eu achei que estava lá a cuidar do meu pai, na minha cabeça. E hoje em dia, quando penso nisso, a minha mãe dizia: mãe, nunca dormi tão bem. Nunca o meu pai esteve tão mal, nem nunca a minha mãe dormiu tão bem. Porque o facto de eu estar presente durante esse tempo, a cuidar dele ou dela, fez com que isso acontecesse. E agora que estamos nesta conversa, estava a pensar: se calhar nessa altura estava a cuidar dela e nem dei conta. Então, pronto, são as 2 histórias que partilho. Mais alguma história? Sim?
fazer. É algo que é preciso fazer. É isso, acho que é isso. Não quero dizer mais nada. Obrigada. Eu, por exemplo, posso dizer que o senhor Zé deste café cuida de mim, porque eu venho sempre a horas absolutamente indecentes, ou demasiado cedo ou demasiado tarde, e é verdade. E eu até já tenho menus que são só meus. Tenho torradinhas com doce. E tipo, esqueço-me de coisas, e o chazinho ainda lá está. E isso é cuidar também. Isso é cuidar. Isso é valioso, é valiosíssimo. Mais uma última imagem. Pode ser uma coisa muito simples. Às vezes são coisas do dia a dia que uma pessoa. Boa noite. Não é pessoal sequer, mas é muito forte. É uma coisa que eu vi, contextualizei, percebi o que era e que é uma imagem que hoje, quando estávamos a falar disto, me ocorreu logo. E é um cuidar da memória, quase. Que foi ver um avô a cuidar da campa onde estava sepultada uma neta. Foi Desculpa. um avô a cuidar da campa onde estava sepultada a neta. É uma imagem muito forte, mas que tinha ali muito de cuidado, de carinho, de amor. Portanto, já não era o cuidar do corpo da neta, era o cuidar da memória dela. Pois, porque cuidar, isto do cuidado, e agora, porque estamos a partilhar, é uma coisa, é algo de gigante. E às vezes esse cuidado, e voltando à ideia do espaço público, não só nestas questões, nestas conversas em que nós podemos partilhar esta ideia de cuidado, mas também esta ideia de trazer o cuidado para o espaço público, como por exemplo isso também é, não é? Porque a campa não é só o avô que vê esta campa, mas todos os que usufruem do cemitério também veem que esta campa está cuidada. Portanto, isto funciona publicamente. E estávamos a lembrar de uma outra imagem que eu tenho de cuidado e que também nunca tinha pensado do ponto de vista de cuidado, e que foi a primeira vez que eu estive em Ramallah, e que foi, curiosamente, eu saí um dia antes do Hamas tomar o poder, portanto não era uma altura assim até sequer cuidadosa, e não foi muito cuidadoso da minha parte ir para lá, mas foi fazer um espetáculo em Ramallah, o primeiro espetáculo multimédia, tenho muito orgulho. E foi um momento muito importante para mim, exatamente porque cuidar, para já, porque aquele teatro era impressionante, cuidava de uma não era memória, como dizia, mas era de uma forma de estar. Ou seja, lutavam para que não... para ter uma vida como eles queriam ter, e não para aceitar a vida como cheia de restrições como tinham. Mas não era sobre isso que eu queria falar era sobre o jardim em frente. O jardim em frente estava sempre a ser destruído por tanques, porque quando eles faziam, os militares israelitas faziam a vistoria pela cidade, faziam questão de passar por cima do jardim, portanto, da rotunda, passar por cima do jardim, para destruir o jardim. Então havia um jardineiro que tinha, penso que na altura já tinha 80 anos, que todos os dias voltava e cuidava e arranjava o jardim. E dizia, enquanto eu for vivo, este jardim vai estar sem pátio. E eles faziam questão de passar outra vez por cima e destruir o jardim. Mas este gesto do cuidado, de resistir, eu sempre vi como resistência, mas na verdade é um cuidado do espaço público e é um sinal de, não, as coisas não vão aparecer descuidadas nem destruídas, vão aparecer cuidadas e nós vamos cuidar delas. E achei isso muito bonito. E se calhar temos todos que... Sim. É só para completar uma coisa num raciocínio aqui que vem me acompanhando e nessa história toda, enfim, quando tive essas dúvidas todas, que eu pensei muito no cuidar institucional e depois no cuidar artístico, ou seja, e aí levando isso para o trabalho que eu faço mesmo com pessoas com deficiência. E muitas vezes o cuidar institucional, e aqui não há nenhum julgamento e nem dizer o que é certo nem errado, nem o que é melhor nem o que é pior. O cuidado institucional é muito estruturado e, de alguma forma, ele dá tudo o que é preciso, ele tenta prover tudo o que é preciso para aquela pessoa. Mas isso é uma questão mesmo que eu me coloquei pensando para falar aqui. Sem a necessidade de estar certo ou errado, e isso que é muito bom, de levantar mesmo questões. O cuidado institucional dá tudo o que a pessoa precisa e tenta prover ali o que ela precisa. E depois, se a gente pensar no cuidar, no fazer artístico, a gente tenta fazer o contrário.
a gente tenta dar o máximo de liberdade possível e que as pessoas ganhem liberdades individuais e capacidade de dizer sim ou não, mesmo que para a gente atingir isso, a gente tenha que trabalhar o empoderamento de cada um, o empowerment de cada um, para que eles sejam responsáveis pelo que fizeram. Ou seja, o que eu quero dizer é, quando é institucional, parece que a instituição assume essa responsabilidade. E dentro do trabalho artístico, a gente quer que eles assumam a responsabilidade. E essa foi uma questão que me fica desse encontro, e acho que vai ainda dar para desenrolar e pensar outras coisas que podem ser importantes. E acho que é muito importante esta questão, não é? O facto de existir cuidado institucional não nos retira a responsabilidade de cuidar. E por acaso levantas uma questão que eu acho que é mesmo muito pertinente, porque mesmo em termos de segurança social, não é? Parece que quanto mais seguros e quanto mais condições temos, que nos demitimos, não é? Porque alguém cuida de nós, cuida da nossa pensão, cuida de nós. E de facto nós temos que cuidar até da preservação desses direitos e dessas obrigações, mas também desse património que nós temos e que também muita gente lutou por ele, para que nós tivéssemos todos direito a ser cuidados até ao fim, não é? Só para terminar, a tua ideia de cuidado mudou desde que começaste esta investigação nos cuidados paliativos? É um contínuo, não é? Porque, e estou a pensar, algumas das coisas que vocês disseram, por exemplo, de cuidar é algo inato, e eu acho que tem a ver muito com a forma como cada um de nós cresce e é educado. E eu, por exemplo, cresci muito com a minha avó nos meus anos iniciais, que era dona de uma mercearia. E eu ia com ela, muitas vezes, distribuir comida às vizinhas mais velhas que ela nem sequer cobrava. Portanto, isto para dizer que vem muito de nós e de como somos educados. E também há este lado muito interessante. Nas vossas imagens, muitas delas tocaram a questão do luto, não é? Nós vamos perdendo pessoas que gostamos e amamos. E muitas delas cuidamos porque gostamos delas, porque as amamos. E por isso sentimos que cuidar é algo inato. Há uma frase muito interessante que é sobre o luto, que é: o luto é o preço que temos que pagar por amar. E no âmago do cuidar, eu acho, se calhar mais do cuidar familiar e das pessoas que estão próximas, mais do que o institucional, que é mais por vocação ou mais provocação, a família cuida porque ama. E há este sentimento de amor que eu acho que está muito no âmago de cuidar. E foi bom ver nas imagens que vocês trouxeram, não é? Do cuidar da tua mãe, do avô, não é? Aquela perda que não é natural, não é? E que choca e que deve despedaçar aquele avô todos os dias que vai lá, e os pais, portanto são imagens muito poderosas porque têm amor. E mais uma vez é este equilíbrio entre o lado positivo e negativo que acho que também estão dentro do risco e dentro do cuidado. E é bom reter esse amor e cuidar dele, cuidar desse amor também. Eu acho que este é um grande final, não é? Para a nossa conversa. Falámos aqui do cuidado. No fundo, cuidado é sinónimo de amor. Acho que é assim uma boa e gigante conclusão. Acho que é muito bom estes momentos de partilha e devíamos fazer mais estas conversas cada vez mais e com mais curiosidade e com mais risco de como é que nós saímos daqui, não é? Como é que vocês saem daqui, como é que nós mudamos de ideias. E eu despeço-me ainda mais uma conversa que será sobre a reparação, que será no dia 30 de setembro em Lisboa, mas que também é partilhada depois no nosso palco de Teatro Viriato e também nos da Culturgest e do MES. E, portanto, nós vamos nos continuando a ver, para quem quiser. E até está relacionado com o cuidado. Na sexta-feira há um espetáculo que se chama Paisagens para não colorear. Eu digo que é para não, mas é para colorear.
e que após a investigação e a entrevista de quase 170 jovens sobre violência nas ruas, portanto, o não cuidado, não é? É sobre esta responsabilidade que nós temos de cuidar do outro, e neste caso adolescentes, mulheres, que não se sentem cuidadas e não se sentem seguras nas ruas do Chile. É um espetáculo muito bonito que eu acho que se tiverem a oportunidade venham ver, e teremos mais conversas e mais bocas livres e imensa programação, e temos agora o Meia Dose no Fórum Viseu, que é um espaço aberto de quarta a domingo, das 12 às 18, e onde também podemos conversar e ver espetáculos e ver uma exposição dos telões e dos artistas que fizeram os telões para o nosso teatro. E por isso, obrigada, espero que tenham gostado do Quindim. Para quem cá esteve. Obrigado. E boa noite, já é boa noite. Boa noite.